Boa noite, pessoal. Nós estamos de volta com mais uma entrevista gostosa e dessa vez aí é para falar dos maus tratos aos animais. Vamos esmiuçar um pouquinho a Lei 23.856, lei federal, que entrou em vigor aí, inclusive colocando até as clínicas veterinárias, né, de prontidão aí para avisar a polícia em caso de suspeitas de maus tratos. E para falar sobre o assunto, nós estamos recebendo aqui a Mayra de Lima e Silva, que está há 16 anos como veterinária aqui na cidade de Andradas, e a gente conhece bem o trabalho dela, e eu escolhi a dedo uma veterinária para vir falar com a gente aqui, e não poderia ser outra que não a Mayra. Boa noite, Mayra. Boa noite, Rosângela. É um prazer poder vir aqui, né, falar desse assunto que é tão importante para a gente, e agora com essa nova lei, a gente conseguir ficar um pouco mais amparado para poder lutar por essa causa, né? Com certeza, é o que a gente espera, né? Até antes de começar a entrevista com a Mayra, eu queria fazer aqui um agradecimento aí à Polícia Civil de Poços de Caldas. Todas as vezes que eu trato algum assunto aqui referente a maus tratos, eu lembro da Polícia Civil de Poços de Caldas, que está ali sobre a supervisão da doutora Maria Cecília Flora, que foi delegada aqui e hoje é delegada regional em Poços de Caldas. A Polícia Civil de Poços de Caldas vem dando um show, um exemplo de proteção aos animais. E a gente vai estar fazendo uma entrevista com eles também aí nos próximos dias. Já colocaram 3 pessoas na cadeia, já resgataram 3 ou 4 cãezinhos, né? Inclusive um totalmente incendiado por briga de namorado. E ali em Poços de Caldas, a nova lei 23.856 está sendo honrada pela Polícia Civil de Poços de Caldas. A gente espera isso da Polícia Civil de Andradas também. Ô Mayra, fala um pouquinho para nós aí, nós estamos vendo aqui que veterinários têm que notificar a polícia em casos de maus tratos em Minas Gerais. Essa lei agora passou a ser federal, ela não é só em Minas Gerais, né? Não, essa lei é uma lei que ela já tinha sido criada anteriormente, né? A gente tem uma lei de maus tratos que é federal, uma lei já antiga, que tinha vários, é uma lei muito boa até, muito detalhada, só que ela era muito difícil de ser até aplicada, né? A gente sempre teve um problema de como aplicar as leis. E depois surgiu uma outra lei pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária que desmiuçava um pouco o que é maus tratos para todo mundo. Maus tratos para conhecimento da população, para conhecimento de quem aplica essa lei. Em relação à alimentação, em relação a deixar de cuidar de um animal doente, a omissão de cuidados, a abandono e tudo. E mesmo assim a gente tinha muita dificuldade. Aí o Estado de Minas, né, no final de julho, aplicou essa nova lei, essa lei 23.856, que agora ela ampara a clínica, obrigando as clínicas veterinárias, no momento que a gente recebe um atendimento dentro da clínica, e a gente tem indícios de maus tratos, ela fez que isso se torne obrigatório para o médico veterinário fazer essa denúncia. Então, assim, antes a gente, até essa lei do conselho, tinha uma certa obrigatoriedade, mas não era tão pesado assim. Hoje não, hoje essa lei, ela obriga mesmo o médico veterinário, a partir do momento que a gente atende, não só dentro da clínica, mas um veterinário que faz atendimento domiciliar, um veterinário que prestou um atendimento clínico e percebeu, né, nitidamente ali que tenha maus tratos, ele se tornou obrigatório fazer essa denúncia diante da Polícia Civil. Em não se fazendo a denúncia, qual a punição para, no caso, a clínica ou o veterinário? A gente é punido como se a gente concordasse com aqueles maus tratos. Como se fosse coautora? Como se fosse coautora dos maus tratos. Aí a punição vem diretamente para a gente, com processo ético, e para a clínica veterinária. Ô Mayra, você sempre ajudou a gente aí, todas as vezes, eu já salvei alguns cãezinhos na pista, né, descendo de Poços de Caldas para cá, sempre o primeiro nome que vem na cabeça da gente é a Mayra, pelo menos na minha, né, na minha mente vem a Mayra, e todas as vezes que eu ligo, você fala, traz o cãozinho para cá porque a gente vai dar um jeito. Inclusive, teve um cãozinho muito bonitinho, um branquinho na pista, que levou para sua casa, no dia seguinte você conseguiu até fazer a doação dele. Aquilo ali foi, assim, algo inexplicável, gente. Eu tenho, assim, é por isso que eu escolhi quem iria falar aqui sobre essa lei, né? Depois dessa lei, você já teve algum problema na sua clínica? Eu já tive, porque assim, nós temos assim, muitas pessoas que às vezes
acha que engana a gente, né? Que engana um veterinário. Porque muitas vezes a gente tem, sim, o desconhecimento do que é maus tratos e a gente orienta o proprietário. Mas muitas vezes a gente sabe que a pessoa entende o que é maus tratos e está fazendo maus tratos. E às vezes pelo tratamento, a condição que é imposto para o tratamento, o proprietário, o tutor do animal, às vezes quer inverter a situação. Para inverter assim, por exemplo, um animal chega há 5, 6 dias com uma dor absurda, ele está todo sujo, ele não está andando, ele está maltratado mesmo, assim, já tá, aí a pessoa chega querendo que a gente faça uma eutanásia. Isso é muito comum. Os proprietários, os tutores, chamam a gente para fazer uma eutanásia. Olha, você faz eutanásia, eu vou aí, que eu quero que faça uma eutanásia. Porque meu animal está ruim, estou tratando, e quando você vai atender, o proprietário ainda não fez nada. Ele deixou o animal em sofrimento até aquele momento. Quer dizer, não deu tratamento nenhum, deixou ele simplesmente chegar à beira da morte naquelas condições. Então, aí a gente percebe assim, que aquele proprietário, ele tinha conhecimento que esse animal estava sofrendo. E ele não quis buscar ajuda antes. Aí sim, a gente pode ver que é um maus tratos que estava acontecendo ali. E aí muitas vezes a gente vai falar, não, então você vai deixar meu animal sofrer, você não vai fazer eutanásia. E hoje a gente sabe agora, essa semana, né, nós já tivemos outra lei da proibição de eutanásia em canis e tudo, então assim, sim, isso é um assunto muito sério. Sim, até foi bom você tocar no assunto, foi essa semana que foi votado, né? Foi. Que na maioria das vezes eles pegam animais de rua aí e as prefeituras... e eles acham que a eutanásia é a solução de um problema. Não é. Não é uma solução de um problema. Com certeza. Ela é a última alternativa quando nós não temos mais nenhuma alternativa para que resolver aquela situação do animal. Você teve alguma... Você foi fazer algum tipo de resgate que te... Eu acho que todo tipo de atendimento, né, de maus tratos deve te marcar, né? Mas você tem algum que te marcou mais pela forma com que você encontrou o cãozinho? Ou que seja um gato? Eu acho que eu tenho um que está comigo até hoje na clínica, que esse a gente acaba adotando, né? Tem alguns que vão ficando. E ele foi um animal que ele sofreu um maus tratos por omissão de socorro. Que é um tipo de maus tratos que, né, ele foi agredido e teve uma omissão de socorro porque as pessoas que no momento achavam que ele havia morrido. E ele ficou exposto durante um dia todo numa caçamba de lixo e outra pessoa passou e socorreu e levou até mim. E esse animal ainda ficou uns 15 dias em coma, depois ele foi voltando a andar. E foi a recuperação ali em torno de uns 2 meses e aí acabou ficando comigo. E hoje ele está muito bem. Olha só, e você cuidando dele esse tempo todo e acabou adotando. Porque daí ele não tem mais dono, né? Eles com certeza. Abandonaram e aí ele acabou ficando comigo. E esse é um que a gente via que no olhar dele, no determinado dia que ele estava nesses 15 dias de coma, um dos momentos alguém falou, você não vai fazer eutanásia nele? E quando eu olhei, ele virou o olho, eu falei, não, ele está entendendo o que está acontecendo. O cachorro, e hoje ele tá, com o olhar eles falam com a gente, né? E hoje ele está super bem, então assim, ele tinha recuperação. Que belezinha. E tem quanto tempo, mais ou menos, o cachorro? Ele tem 1 ano, ele é um cachorro novo, 1 ano, 1 ano e meio, mais ou menos, no máximo. Ele é um cachorro novo. Olha só. O que você... pode falar pra gente aí, né, em termos de, quando a gente vê, qual é o tipo de maus tratos mais visíveis nos animais, que a gente pode estar acionando a polícia? Não é justo a gente ficar só também acionando você, né, eu acho que também você tem a tua clínica, você tem os seus afazeres, mas a gente vê que quando a coisa é muito complicada, a gente não tem saída, a gente vai, quem socorre a gente quase que imediatamente, né? Mas quais como é que a gente pode ver que o cachorro literalmente está sendo maltratado? Então, assim, a gente tem até uma grande, às vezes, confusão com maus tratos. Muita gente, às vezes, fica meio confuso. A gente sabe, muitas pessoas aqui em Andrada saem para trabalhar de manhã, o animal fica sozinho em casa. E chega à tarde, ele fica num determinado período do dia sozinho. E muitas vezes alguém passa e fala, olha, tem um cocô no quintal, tem a comida,
né, a vasilha de comida está vazia, esse cachorro está sofrendo maus tratos, tá? Não, aí a gente tem que ponderar um pouco. Com certeza. Porque assim, a alimentação do animal nem é para ficar disponível toda hora, todo momento, pode passar um rato, pode urinar, tem outras coisas que pode vir. Um animal, ele faz o cocô na hora que ele, né, ele faz a sujeira dele na hora que ele tem vontade. Com certeza. Isso a gente tem que ponderar um pouco, mas o que a gente vê muito de maus tratos aqui em Andradas é uma sujeira excessiva de um quintal. Aí sim, um animal que está 1, 2 dias ali, o proprietário já foi, já voltou. E o animal está ali naquele ambiente que não é mais... um ambiente diário que, o que proprietário vai chegar à noite, vai limpar, todo dia tá... Que não é um ambiente higiênico para o animal, que coloca a vida desse animal, né, ali em risco. É um animal que fica sem alimentação mesmo, por um período muito grande, sem água, por um período muito, muito longo, que isso não pode. É um animal que a gente olha, ele está nitidamente magro, um animal que está doente e não está sendo atendido. Isso a gente tem muito aqui em Andradas, assim, é um dos casos, e de abandono, né? A gente tem muitos casos de abandono aqui em Andradas, que às vezes as pessoas mudam e deixam os animais nas casas, na absurdo, rua. Né? Enquanto a pessoa morava ali, o cachorro estava ali. Esse eu acho que é o principal maus tratos que a gente tem aqui em Andradas, o abandono. Você já resgatou animais nessa situação? Já, muitos. Aí, o que é feito depois? Então, muitas vezes a gente cuida e depois vai para adoção, né? E quando vocês não conseguem essa adoção? Aí vai ficando nos lar temporário, né? Que hoje, assim, a gente... Ainda bem que aqui em Andradas a gente tem muitas pessoas que oferecem lar, mas assim, até os lares hoje estão sobrecarregados. Sim, sim. E justamente por isso, porque cada lar temporário vai ficando com um animal, fica com 2, fica com 3 e vai ficando. O núcleo de zoonoses que a gente tem aí hoje não comporta mais os animais aqui da cidade, Não, né? Lá também o problema, assim, é isso que a gente fala, a zoonose, ela não é um abrigo, ela é zoonose. E lá também já está lotado, né? Lá ele já está na sua carga máxima, até limite, de muitos maus tratos que precisavam de cuidados específicos, estão lá tratando e também já está sobrecarregado. Então a gente vê que é um problema que não adianta a gente pegar do maus tratos e tentar resolver. A gente tem que aplicar a lei para ele ser resolvido antes, né? Não ficar enxugando gelo, porque senão nunca vai ter solução. Com certeza. O que você acha que seria viável hoje, né, para poder sanar esse problema? Porque eu acho assim, é uma obrigação de todos nós ajudar, né, e tentar conseguir uma solução. Vocês não pensam aí, de repente, junto com a população, conversar com a população, fazer uma campanha, de repente ter um lugar para atender animais assim, nessa situação, mesmo animal... A gente tem muito animal aí também que ficaram sem donos por conta da pandemia. Foi. A pandemia aumentou muito, né? E o abandono também, né? A pandemia foi um problema em relação a custo. Muita gente está sem condições financeiras de manter o animal que tinha. Isso é uma realidade que está acontecendo, a gente sabe disso. Muitos mudaram, muitas pessoas morreram e os animais ficaram, né? Então, esse é um problema que a gente está enfrentando hoje aqui em Andradas. Não só aqui, mas nacional. E então, assim, isso a gente está tentando estabelecer uma forma de resolver esse problema, né? Porque é um problema que a gente está enfrentando todos os dias. Isso é um problema bem grave. Ô Mayra, qual é a receptividade que vocês têm, ou não têm, da Polícia Civil quando existe não? Você tem que ir até um local e você tem que estar com a polícia junto, porque não é todo local que vocês podem entrar, né? Não. Então, hoje, depois dessa lei, porque o que acontecia antes da lei, os veterinários, eles tinham que passar a denúncia para o Conselho de Veterinária, tipo uma denúncia de clínica, uma denúncia de atendimento, que fosse nossa dentro dessa lei, a gente encaminhava para o Conselho e o Conselho para a polícia. Então, essa nova lei, eles quebraram uma fase, para que a coisa acontecesse mais rápido. O veterinário vai direto à polícia, registrar o boletim de ocorrência, com todos os dados que tem que ter, dados da ficha clínica, foto, dados do proprietário, descrever tudo que está acontecendo, a forma que a gente encontrou o animal naquele dia, o que foi prescrito, tudo. Então, assim, a dificuldade que a gente tem, né, até hoje, é chegar nesse ponto. A gente chega, faz o boletim de ocorrência.
E agora sim a polícia está começando aqui em Andradas a desenvolver esse processo de seguir, né? Porque é uma lei, então a nossa obrigação, seria o nosso cumprimento, vai até nesse ponto. Que a gente identificou maus tratos, fez a denúncia com todos os dados, fotos, e a partir daquele momento cabe à polícia aplicar aquela lei, né? E punir da forma que tem que ser punido. E antes a gente tinha muito esse problema, a gente enfrentava esse problema até ali, dali para frente, o que vai acontecer. Então hoje já está começando a caminhar melhor isso. A gente está, né, percebendo que isso está começando a caminhar melhor. Essa semana nós tivemos aí uma denúncia, eu vou até estar te passando aí depois, num bairro aqui da cidade, as pessoas que moravam ali foram presas numa operação da Polícia Civil. E o cachorro ficou. E as pessoas estavam mandando mensagem que o cachorro estava com fome, com sede. E como a casa está fechada, o portão está fechado, as pessoas têm medo de entrar lá dentro, né? Mesmo que seja no quintal, né? Numa situação dessa, quem que fica com a responsabilidade de tirar o animal dali? O animal não tem culpa, né, Dadinho? Como é que faz, de repente? Foi tirado todo o pessoal da residência e o cachorro está ali, amínguas, não tem água, está com calor, bate chuva, o cachorro está ali. Eu recebi isso ontem à tarde. Então, por lei, esse animal ele teria que ir para o centro de zoonose. Existe uma lei que o controle de zoonose, ele tem por um período, aí é um documento, né, que é feito, que ele tem um período de, como se fosse retenção da guarda desse animal até resolver esse problema se os proprietários vão ficar presos ou não, se ele vai para adoção ou não, ele tem que ficar como uma guarda lá, né, ele tem que ficar sob cuidados, para que ele não fique num regime de abandono dentro da casa. Com certeza. Então essa lei, existe essa lei nacional que tem que ser aplicado assim. Eu acho que aqui em Andradas a gente tem que ter uma organização diante disso. É um caso assim que a gente tem que até levar, hoje aqui em Andradas foi criado, né, o Conselho da Causa Animal. Mas você acha que vai? É um caso que a gente tem que levar para poder tentar organizar isso. Quando a polícia receber esse tipo de caso, né? Uma operação que chegou de uma lá operação e tem um animal. Né? Então eles têm que, né, poder chamar e ativar quem é o outro órgão que for resgatar esse animal. Mas não deixar o animal ali, né? Não deixar ele ali. Agora tem que cuidar dos dois, porque o animal vai ficar abandonado. Né, é complicado, né? Eu acho que quem ama cuida, isso é em todos os sentidos, né? É do ser humano, o bichinho é até mais amigo da gente do que a própria família, né? Você pode ficar bravo com ele, você volta e tá com o rabinho ali, é como se não tivesse acontecido nada. É verdade. Né? Qual a dica que você deixa? Tem algum outro assunto legal que você acha que você quer pautar aqui e a gente não falou? Nossa. Por exemplo, a gente tem muito aqui envenenamento de gatos. Tem. Isso é uma coisa, eu fiquei assim impressionada, teve um período aí que foi assim, foi na sequência, alguma coisa impressionante, principalmente no Jardim IP e ali no Portal do Sol. Foram dois locais que me marcaram muito. Né? Como que as pessoas devem proceder no caso desse? Então, o envenenamento ele é uma coisa complicada, né? Porque o que a gente vê quando a gente faz uma denúncia de envenenamento, o que a polícia pede diante de provas? A gente tem que ter uma gravação de uma câmera que viu a pessoa colocando um material que esse animal ter comido e uma forma de visualizar aquele material. Então, assim, é uma coisa muito difícil da gente conseguir provar da forma que tem que ser. Só que assim, hoje, nacionalmente, no estado de Minas, agora está começando a ser implantado. No estado de São Paulo, isso está funcionando muito bem já. A gente já tem a delegacia de maus tratos dentro da Polícia Civil. Nós temos veterinários trabalhando como perito animal. Eu tenho até colegas meus que fizemos curso, mestrado junto, e eles hoje trabalham como perito animal dentro da delegacia. Então, tem um caso de envenenamento, um caso de qualquer caso que o animal tenha sofrido, ele vai fazer a autópsia, vai fazer tudo, né, o exame toxicológico desse animal, aí ele é diagnosticado envenenamento e assim, aí vai passar todo esse processo de investigação. Então, lá está funcionando muito bem. Em São Paulo, isso já está funcionando e muito bem mesmo. Agora aqui em Minas,
Em Belo Horizonte está começando agora já ter essa delegacia, começando a formar veterinários como perito animal, eu acho que isso assim, em 6 meses, 8 meses já vai estar bem implantado. Será que isso daí, por exemplo, se aqui a prefeita Margot Pioli quiser implantar, pode? Pode. Prefeita, fica aí Pode. o nosso pedido aí, nós vamos estar falando com a prefeita na sexta-feira, já vamos estar levando isso daí para ela também. Eu acho que é mais do que justo que a gente tenha um órgão, né, separado mesmo para esse tipo de tratamento, porque o número de envenenamentos aqui é muito grande. É muito grande. Há pouco tempo nós tivemos também um caso assim de envenenamento em massa no horto. Há uns 4 meses atrás. É mesmo? Quantos gatos mais ou menos? Eu atendi 3 no mesmo momento e no outro dia acho que foram mais 2. Então assim, foram 6 animais, 5, 6 animais ali que morreram em 2, 3 dias em 3 casas. Nossa. Foi... Um envenenamento que me marcou muito foi ali no Jardim IP, acho que foi IP mesmo, que envenenaram os gatinhos da moça. Estavam os 3, ficaram os 3 mortos ali, um do lado do outro. Foi. E o gatinho que sobreviveu, que não sabe onde ele estava na cozinha. Eu tenho essa foto, eu vou ver se eu procuro para colocar para vocês verem. O pequenininho que sobreviveu estava ali vendo a gente fazer a reportagem e descendo uma lágrima do olho dele. Você lembra disso? Foi muito triste. É triste. Foi muito triste mesmo, porque eles entendem, eles sabem o que está acontecendo, né? E ali estava a mãe dele, o irmãozinho dele, tudo, só sobrou um. Não sei se ele não estava no local quando jogaram o veneno lá, né? E a moça estava muito passada, a dona dos Eu tenho um outro animal comigo também, que esse também é um caso de maus tratos que ficou... Era na rua São José, quase chegando lá no alto também, tem um terreno que tem vários gatos e o pessoal que mora na frente, eles tratam, cuidam, e os gatos são bem... eles não são muito sociáveis, porque são muito assustados e tudo mais, mas o pessoal cuida muito bem. E deram veneno para mãe e filhos ali, vários gatinhos que estavam ali, e um deles sobreviveu. E os outros todos morreram, não teve, já chegou morto. E esse que sobreviveu ainda assim, alguém, eu acredito que foi uma bombinha que colocaram em alguma comida, o animal foi tentar pegar e ele perdeu a mandíbula, perdeu a região de pescoço e tudo mais. E ele ficou comigo, ele está comigo até hoje, ele ficou muito tempo sondado e não conseguia comer, e a gente fez pelo menos umas 7 ou 8 cirurgias para refazer a face dele. E hoje ele come, ele caça, ele faz tudo normal, mas é um animal que ele é muito assustado. Tadinho. E ele já tem pelo menos, acho que 1 ano e meio ou 2 que ele está comigo, agora que ele deixa a gente ficar um pouco mais próximo dele. Uma pessoa que faz isso não deveria nem responder em liberdade e muito menos pagar fiança, né? Não. Porque deveria ser crime hediondo, né? Porque você está inocente. Literalmente covardia mesmo de quem faz isso. E uma coisa que a gente percebe também aqui, né, as cuidadoras aí de animais, muitas vezes elas colocam água o pessoal rouba os potinhos. É uma coisa assim que é impressionante, né? E a gente já viu aí muita gente também correndo atrás aí dos animais com um pedaço de vassoura para bater nos animais, nos cachorros que ficam na porta aí dos estabelecimentos. Isso também é uma vergonha, né? É uma vergonha. Porque... hoje essa lei ampara, né? As pessoas que colocam água e comida na rua, ela protege isso. Essa lei aqui em Minas foi até por aquele o deputado Oswaldinho, que entrou com essa lei, e o Dalmo também, que pode pôr o potinho na rua com água e com ração, sim. De madrugada tira para poder não fazer bagunça, né? Mas sei lá, eu acho que depende da consciência de cada um, né? Eu acho que quem colocar a água e a comida tem uma noção de higiene, de onde colocar, de onde tratar. Então é muito, né, não tem o porquê impedir isso. Com certeza. É só a gente sabe que quem trata certo. Exatamente. Não está ali para jogar uma comida no meio da rua. Com certeza. Então... eu já ouvi dizer que a morte mais triste de um animal, toda morte, né, ela não tem explicação, é atropelamento, é tudo. Mas o que judia mais é envenenamento, né? Porque ele vai morrendo aos poucos e vai sofrendo muito, né? E é muito dolorido, né? A gente vê que o processo fisiológico do veneno é muito dolorido para o animal, né? Então ele sofre muito para morrer. Judiação, né? Bom, gente,
A gente está nesse bate-papo gostoso aí com a Mara, né? Com a Mayra, falando sobre a Lei 23856. Se você tiver alguma dúvida, se você quiser mandar alguma pergunta aí, a Mayra tem também as redes sociais dela, né? Qual que você tem aí, Mayra? O Facebook, o Instagram e o WhatsApp, se quiser deixar disponível, pode deixar, quem tiver dúvida. É 99969-5932. Repete para nós. 99969-5932. O seu Instagram? É Mayra Lima. Mayra Lima, e o Facebook também? Também. Olha, gente, eu super recomendo, quem precisar ir procurar a Mayra. É difícil falar com ela, viu? Você tem que deixar recado, aí de vez em quando você corre lá na clínica, e ela está sempre chegando com um cachorro no carro. Você nunca vê a Mayra de mão vazia, ela está sempre correndo aí. Eu acho que é uma pessoa de Deus, né? Uma pessoa iluminada, porque nesse período que nós estamos na cidade, a gente já recebeu muitas denúncias, e nenhuma das vezes nós tivemos um não da Mayra. Olha, vocês podem ir que eu estou indo também no local e a gente vai ver o que acontece. E outra coisa, né, Mayra, quem souber aí que vê que tem algum animal sendo maltratado, aquilo, né, infelizmente exige, né, que a gente tenha provas. Então, se você puder fotografar, se tiver uma câmera que filmou, passa as imagens. Muitas vezes a gente vai no local pedir alguma imagem, a pessoa fala, olha, minha câmera não tá funcionando hoje. A gente não é boba, a gente sabe que estava funcionando. Não, né? Hoje assim, o controle de zoonose está atendendo muita denúncia de maus tratos com a veterinária que está trabalhando lá hoje. E a gente tem uma dificuldade muito grande nisso. Quem vê a denúncia, ele quer denunciar, mas ele tem muito medo. Olha, eu vou denunciar, mas não fala que sou eu. Hoje em dia isso não existe. O denunciante, ele não aparece em nenhum momento. Exatamente. Ele pode mostrar prova, ele pode ter foto, ele fica totalmente isento de aparecer. Ele não vai ser colocado em nenhuma situação. Nem no boletim de ocorrência? Não. A pessoa que recebeu... isso, né? Não, a gente faz o boletim, mas quem recebe, quando o policial for lá averiguar essa denúncia, quem está lá não vai saber quem denunciou. Entendi. Então, o denunciante é totalmente, ele fica protegido, ele não precisa ter esse medo. Entendi. Ele pode fazer a denúncia com segurança. Mayra, antes de terminar esse bate-papo gostoso aí, eu tenho ido dormir em postos com a minha mãe, vezes picadas aí, tem um cachorro do lado lá da casa dos meus pais, ele uiva demais de madrugada. O que vem a ser isso? Ele tem dono, está dentro de um prédio, tudo. O que é esse sinal, esse uivo? Não, Tem animal, assim, tem raça que uiva muito à noite. Então, assim, tem muita coisa relacionada ao comportamento do animal mesmo na noite. Não é que é maus tratos? Não, pode ser que não sejam maus tratos. Então, assim, tudo que a gente fala, tudo tem que ser muito investigado. Às vezes, se o animal, ele está dormindo fora, ele era acostumado a dormir dentro, se ele tem uma certa dificuldade de ficar sozinho, se ele está com água, se ele está com comida nesse período. Então, assim, tudo tem que ser avaliado antes da gente falar assim, esse animal está uivando a noite inteira o tempo todo. Tem animal que tem isso, às vezes é um animal idoso que está trocando o dia pela noite. Isso acontece muito. A gente tem os animais, quando eles vão ficando idosos, eles têm uma doença, né, um distúrbio cognitivo, como se fosse o Alzheimer de uma pessoa. E um dos principais comportamentos dele que eles têm é esse, eles trocam o dia pela noite. E muitos ficam vocalizando, uivando, latindo, andam o tempo todo. Então, assim, para o proprietário é muito constrangedor. Porque ele tem que começar a tratar, e os vizinhos sempre, olha, está acontecendo alguma coisa, olha isso, olha. E na verdade ele está cuidando, mas é um comportamento natural desse animal nesse determinado momento da vida dele. É natural, então? É natural. É bom a gente saber, né? Quais suas considerações finais aí para quem está nos assistindo, né? Com relação à nova lei, dá uma força aí para que as pessoas não se omitam, né? Falam mesmo o que está acontecendo. Não, acho que assim, em relação aos maus tratos, né, essas considerações, tudo que a gente vê hoje aqui em Andradas, a gente tem maus tratos. Nós temos essas dificuldades agora de abandono, em relação ao financeiro, em relação a cuidados. Então, assim, quem vê, quem vivenciar algum maus tratos pode denunciar, pode ir atrás dos órgãos competentes, que hoje eles têm obrigação de ir atrás, é uma lei. Então, eles têm obrigação de ir atrás dessa lei, de cumprir essa lei. Então, e a pessoa não precisa ter medo disso. E essa lei nova que obriga as clínicas veterinárias a fazerem isso,
a gente tinha muito medo de como os proprietários iam ver isso. Falar, nossa, mas se eu levar lá, ela vai achar que é maus tratos, ela vai me denunciar. Não, não é assim. A gente tem uma certa ponderação em relação a isso. O maus tratos, a gente, né, sabe como ele é, daquela forma que a gente sabe quando uma pessoa desconhece o que é maus tratos e como ela aplica maus tratos com conhecimento, com maldade. Então, tudo é muito bem ponderado. Eu acho que todas as leis, tudo que vem para ajudar, para somar os animais e não para prejudicar ninguém, com certeza, ou prejudicar quem denuncia, ou prejudicar, não é nada disso. Todo mundo está unido por uma causa, que é o bem-estar animal. E é isso que a gente vai fazer. Você percebeu alguma diminuição no maus tratos depois que entrou em vigor essa lei, ou continua por enquanto do mesmo jeito, o pessoal ainda não se ateve que pode ir para a cadeia, pagar uma multa caríssima, né? Eu acho que, assim, aqui em Andradas, o que acontece? Enquanto a gente não tiver uma prisão efetiva, não tiver uma punição, assim, que todo mundo veja, não, realmente acontece. Mas divulgar, não vai diminuir, tem que ser divulgado, porque assim, a polícia já está indo em algum lugar, já tem conhecimento de pessoas que já foram para a delegacia, sim, prestar depoimento, mas assim, ainda a gente não teve uma punição, uma publicação disso. Exatamente. Então eu acho que enquanto a população não vê, né, que está mostrando... Lavras, Varginha, a gente vê no jornal, sempre está aparecendo, as pessoas presas, as pessoas... Então eu acho que enquanto não tiver uma divulgação do que realmente está acontecendo, o pessoal não vai entender que tem punição. Isso só vai diminuir quando a punição acontecer. Né? Não adianta a gente cuidar do resultado só, a gente tem que cuidar do começo, do início. Lógico, com certeza. E você que tem um animal em casa, não gosta, ou mesmo quando eles colocam os animais aí para adoção, você acha o cachorrinho lindo, viu, né, na rede social lindo, vai lá, pega, aí vê que o cachorro é um filhote, e o filhote quer brincar, rasga, aí a pessoa vai e abandona, né, põe na rua, ou quer devolver. A adoção de animal também tem que ser com responsabilidade, né? Não, a gente tem que entender que todo animal tem um período de adaptação, quando ele tem uma... Esses dias até eu postei essa fase de adaptação deles, porque um animal, um indivíduo novo num ambiente novo. Com certeza. Tanto para ele quanto para a gente. Então, assim, a adaptação não é só minha, é dele também. Sim. Então, tem toda aquela adaptação de local, de onde ele vai fazer as necessidades dele, aonde ele vai comer, que hora ele dorme, o que ele brinca, a energia, o carinho dele né? Então, assim, é um indivíduo novo num lugar novo. Então, isso tudo tem que ser conciliado. Porque ele tem muito amor para dar pra gente. Então, a gente tem que ter paciência para educar isso de uma forma certa. E ele também se adaptar ao novo lar, né? A uma novo lar. Né? Às vezes é um animal traumatizado, ele sofria, né, agressões, então assim, é um animal que é mais arredio, até ele entender que aquelas pessoas não vão maltratar ele mais. Então tudo isso é um processo muito, muito demorado às vezes, demora semanas para que isso aconteça, né? Que a gente consiga conquistar a confiança daquele animal de novo. Então não é tão simples assim. Quem gosta tem que fazer realmente por mostrar que gosta, né? E cuidar do animal com carinho, né? Bom, gente, esse foi mais um bate-papo gostoso aqui na Web TV Andradas hoje. Nós falamos aí com a Mayra, que está no ramo da veterinária já há 16 anos. É a pessoa que toda vez que a gente precisa de um socorro, a gente corre atrás da Mayra, liga para ela. E a gente sempre é muito bem atendido e sempre ela está encaminhando depois esse animal para adoção e com sucesso, né? Pelo menos a gente acompanha o trabalho e vê, né, que depois o animalzinho ganha um lar. Quando não, fica em definitivo com ela. Se vocês tiverem alguma pergunta para mandar para a Mayra, nós deixamos aí as redes sociais, nós deixamos o telefone da Mayra também, da clínica dela. A clínica dela é ali do lado do Casa Verde 2, né, saindo ali para a saída do óleo. Uma clínica muito gostosa, muito aconchegante. Tenho certeza que você será muito bem atendido aí pela Mayra. E a gente agradece você que ficou assistindo a gente até agora. E mande suas perguntas, mande suas... tem alguma dica, alguma coisa importante aí, e vamos, né, vamos cobrar aí da prefeita Margot Pioli para olhar com carinho, né, o lado animal aqui, uma clínica de repente, uma clínica municipal, né, não sei, um lugar, até mesmo a delegacia, né, esse lance de ter uma veterinária, uma perita animal, né, que quem sabe essas pessoas que têm já esse instinto de judiar dos animais, acabam aí aprendendo a não fazer isso e
tomar café lá e ver o sol nascer quadrado, né? Que é o que está precisando acontecer para a gente parar com essa situação, né? Mayra, mais uma vez, muito obrigada por você ter atendido a gente aí. A entrevista estava marcada para ontem, mas até a hora que ela viria para cá, ela começou a cirurgia, né? Então a gente entende e sabe que a vida dela é tão corrida quanto dos médicos em cima na Santa Casa. Mayra, muito obrigada. A Web TV Andradas hoje está à disposição para o que vocês precisarem. Eu que agradeço o convite e espero estar podendo ajudar sempre aqui quando precisar, né? A gente está à disposição. Isso aí, a Web TV é a mesma coisa. É isso aí, gente. Foi mais um bate-papo gostoso. A gente volta amanhã com mais uma entrevista na Web TV Andradas hoje, se Ele, Deus, assim nos permitir. Até lá.